E hoje, dia 25 de maio, é comemorado o Dia do Orgulho Nerd, também conhecido como Dia da Toalha. E para entendermos como surgiu essa data e também o universo que ronda esse nicho, vamos conversar agora com a Josimara Martins e o Ramon Casagrande, proprietários da loja Geek House, que entendem muito bem desse assunto. Boa tarde, Ramon. Boa tarde, Josi. Boa Sejam tarde. bem-vindos. Boa Tudo tarde, bem? obrigado. Obrigado pelo convite. Pela oportunidade. Obrigada também por terem topado o nosso convite. E para começar, já para situar também os nossos ouvintes, como foi que surgiu o Dia do Orgulho Nerd? Então, tem várias discussões sobre exatamente a data, assim, mas basicamente uma coisa que marcou muito o dia 25 de maio foi a estreia do filme de Star Wars, em 1977, que foi quando estreou Uma Nova Esperança, episódio 4 de Star Wars. que seria o primeiro filme, né? Então, daí, nisso, várias pessoas... eu gosto disso, né? De naves e heróis que também não são tão heróis assim, né? Que tem esses dois lados também de Star Wars. E depois, em 2001, teve um autor, que é o Douglas Adams, que ele escreveu O Guia do Um Guia do Mochileiro Mochileiro das Galáxias, que é um livro que eles falam que é a trilogia de 5, né? É, a trilogia de 5 livros. Que daí são livros que ele fala sobre viagens interestelares, assim. E daí ele fala que o item essencial para te viajar para qualquer lugar é tu levar uma toalha. Daí, não, mas por que uma toalha? Não, porque ela pode ser muito útil. Tu pode estender uma toalha e sentar em cima dela. Tu pode usar ela como uma arma se tu molhar e bater em alguém, por exemplo. Pode dobrar e usar de travesseiro e ela pode, inclusive, ser usada para enxugar. Assim, se precisar. Mas, assim, basicamente é isso. Ele deu uma importância muito grande e daí no livro ele relata mais sobre isso, assim, também, né? Então, daí, quando ele faleceu em 2001, os fãs pensaram que seria interessante criar uma data especial para isso. Aí eles juntaram essas duas coisas, a estreia do Star Wars e a morte dele, no caso, né? E daí, na verdade, é uma data para você comemorar, assim, no sentido de enaltecer a cultura, vamos dizer assim, né? O dia de botar a série em dia, de ver Star Wars de novo, né? Todos os filmes. De usar camiseta. Usar a camiseta temática. Inclusive, quem está nos acompanhando pelo YouTube, pela live no Facebook, notou que a Josi e o Ramon vieram com camisetas temáticas hoje na nossa entrevista. Não necessariamente precisa ser de Star Wars, né? Claro que a data puxa por isso, mas todo o universo. Lembrando também que o dia da toalha, o dia do Orgulho Nerd, não é o dia de Star Wars, né? O dia de Star Wars é dia 4 de maio. Já que daí é passou. específico, que daí é o May the Force, né? May the Force, que a Force esteja com você, que é o dia 4 de maio, que em inglês seria o May the 4th, né? Então eles criaram esse dia como dia do Star Wars. Então às vezes tem que só cuidar para não confundir que o dia 4 de maio é dia de Star Wars e o dia 25, embora tenha sido por causa da estreia do filme, não necessariamente é o dia do Star Wars, né? É mais amplo ainda, né? Contempla mais todo o amplo, universo. Você que gosta de uma série, né? Na verdade, é tipo assim, é pra você ter um dia pra lembrar que isso é legal nesse sentido, né? E como foi que esse universo chegou na vida de vocês? Que eu fiquei curiosa pra entender também. Eu desde criança, assim, eu sou nascido em 84, então era uma época onde passava-se desenho, tinha desenho de Star Wars na TV, tinha muito brinquedo de Star Wars, então eu sempre tive muito acesso a isso, assim, a minha mãe sempre me alimentou com essas coisas, assim, então eu fui criando esse gosto, assim, de gostar mesmo de assistir desenho, em jogos de videogame tinha muito Star Wars. Então, assim, eu falo muito de Star Wars porque eu acho que ele foi, pra mim, principalmente, foi o mais forte entre todos eles, assim. Aí, pra mim, depois vem... Hoje, pra mim, Senhor dos Anéis, que já é de 2001, já é considerado também desse nicho, né? Cultura pop. Então ele também se encaixa. Depois, a partir de 2010, eu acho que foi, né? Os filmes da Marvel também foram vindo e já foram se encaixando nisso. Então acho que tudo isso veio também e foi somando e foi criando foi aumentando esse nicho, né? Porque hoje é super comum tu ver criança querendo fazer festa de aniversário de Star Wars, Temáticos, de qualquer coisa que envolve games, que envolve série, filme, né? Então pra mim começou disso, de criança mesmo, assim, principalmente com Star Wars, por ele era recente, né? Tipo assim, o primeiro filme foi de 77, eu nasci em 84, então quando eu era criança era super comum ter brinquedos. Né, Tava muito em alta ainda, vamos dizer assim, né? Não que não esteja mais, né? Mas eu sou de 92, então daí eu já fui um pouquinho diferente. Claro, via os desenhos animados na TV e tal. Só que o que me pegou, assim, eu lembro de
alugar a fita de Senhor dos Anéis e passar um sábado pro domingo assistindo o Senhor dos Anéis. E que massa, é um ambiente diferente, tem história, tem personagens que fazem isso, fazem aquilo, e daí isso começou já a me pegar. Aí depois veio Harry Potter também, disse, que mundo massa, né? Magia, e ser uma pessoa diferente do que, né, a gente tá acostumado a ver. E daí, depois disso, né, Marvel também, como a gente estava falando, arrematou a gente, né? A gente quer, vai ser um filme de tal, vamos ver, né? Então, daí, na verdade, aos poucos, essa cultura foi realmente entrando nas pessoas, assim, né? Não ficou só um grupo fechado que gosta de coisas, de nerdices, como eles falam, né? Assim, que gosta de coisas meio fora do comum. Não, todo mundo gosta disso agora, né? Uma história engraçada que eu tenho a minha irmã mais velha, ela dizia, porque o meu irmão é nerd e tal, ele gosta dessas coisas. Daí a gente abriu a loja, um dia ela foi na loja, daí ela olhou para um produto e disse, eu gosto disso aqui. Ela olhou outro produto, eu gosto disso aqui. Ela olhou outra coisa, eu gosto aqui. Daí ela assim, nossa, eu gosto de tanta coisa, será que eu também sou nerd e não tinha percebido? Foi se identificando também. Foi identificando que ela também gostava das coisas. Porque hoje, assim, tem produtos, por exemplo, assim, na nossa loja, a gente tem produtos de Friends. Friends é uma das primeiras séries que o pessoal começou a ver, assim, E não necessariamente tu é um nerdão porque tu vê Friends. Porque Friends é um negócio cômico, assim, né? Mas tu já pode ser encaixado no geek, nicho, né? A partir do momento que tu anda na rua com uma camiseta do Friends porque tu gosta da série. Exato. Tu não tem vergonha porque tu gosta disso, né? Então... Inclusive, qual é a diferença entre nerd e geek? Pra quem tá acompanhando a gente, pra entender também. O que a gente conhece, assim, né? A gente já deu uma pesquisada sobre isso para tentar entender também. As duas palavras, elas têm origem no inglês, né? Tipo assim, a gente só importou elas. Mas o nerd, ele era uma palavra muito usada no sentido pejorativo, assim, quando tu queria... sabe aquele aluno na escola que é um inteligentão, que só sabe, que não convive com ninguém, não tem convívio social, ele só estuda, ele só tira 10, aquele é o nerd. Ou aquele que gosta de Star Wars, isso lá em 77, né? Gostava de Star Wars e não convive com ninguém, não tem relacionamentos com ninguém. Então esse era o nerd, assim, tu chamava ele de nerd querendo ofender mesmo, assim, né? Sendo ofensivo. Um teor diferente, né? Aí chegou um ponto onde, tipo assim, mas é legal gostar dessas coisas, mas eu não quero ofender. Eu gosto disso, mas não quero que seja um nome ofensivo. Então daí foi criado o nome geek, que seria basicamente a mesma coisa, mas sem querer ofender. Né? A gente aqui no Brasil, a gente não tem muito essa diferenciação, né? Tipo, a gente chama de nerd quem gosta dessas coisas, mas também chama de nerd o da escola que estuda. Né? Então lá tem são duas palavras para duas coisas, que a gente tem uma palavra para as duas coisas. Hoje vem se tornando um pouco mais usual, assim, né? O geek. Tanto que no nome da loja tem geek e as pessoas já sabem do que se trata, assim, né? Principalmente os que já são clientes. Mas eles já sabem, às vezes eles não sabem exatamente o porquê que é geek, mas eles sabem o que significa. Já se encontram mais nesse universo todo, né? Isso. E até aproveitando a deixa, qual é a história por trás da Geek House, que é a loja de vocês? A gente, acho que foi em 2010, 2011, a gente conheceu jogos de tabuleiro moderno, assim, uma coisa que só existia até então fora do país, no Brasil não existia. São jogos que fogem daquela linha de banco imobiliário, detetive, jogo da vida, que são jogos que se jogam sozinho e tu não toma decisão nenhuma, assim. Aí a gente conheceu, através de um amigo nosso, esses jogos de tabuleiro moderno, onde eles exigem sempre uma decisão, estratégia, um movimento fino teu, alguma coisa vai exigir do jogador. Então o jogador precisa realmente estar ativo no jogo. Vamos dizer assim, tu ganhou não porque o jogo deu sorte nos dados e tu caiu na roleta no lugar certo. Não, a tua decisão, o teu pensamento, a tua estratégia que vai fazer a diferença para você ganhar ou não. Ai, que legal. Isso, daí a gente teve a ideia, daí a gente... isso seria uma coisa legal, uma loja de jogos para se ter no Brasil. Só que quando a gente teve a ideia, tipo assim... Não tinha editores, era só importando. Eu teria que importar jogos para vender. Manuais em inglês, manuais em alemão. Então, tipo assim, era muito difícil. Daí a gente meio que tinha essa vontade, mas acabou não fazendo. Só que com o passar do tempo, foram aparecendo editoras no Brasil lançando esses jogos. Aí foi ficando muito mais fácil. Aí chegou um ponto que a gente tinha até um dinheiro disponível também. A gente queria abrir algo. A gente já tinha pensado em abrir algo, tinha o dinheiro disponível. Assim, não, então acho que agora dá. Porque agora a gente tem material para trabalhar em português, porque já tem editoras o suficiente para te conseguir abrir uma loja. Claro.
E foi de onde surgiu a ideia, assim, né? A ideia principal veio dos jogos. Daí a gente, para não trabalhar só com o jogo, que ainda é uma coisa que também não era conhecida, isso era 2010, 2011, quando a gente teve a ideia, né? Quando a gente abriu a loja em 2017. Já estava um pouco mais difundido, assim. Mas ainda tinha muita gente que não conhecia. Achava, principalmente quando a gente abriu a loja, assim, o pessoal chegava, mas isso é um quebra-cabeça? Mas isso é um... É disco de vinil? Chegaram a perguntar uma vez, então né? eles veem as caixas e não sabem dizer o que que é. Já Tipo assim, tem essa jogos de pegada tabuleiro, diferente. legal, eu gosto de jogo da vida. A gente tem que explicar que é um formato de jogo diferente. Toda essa linha de jogos modernos hoje, elas são todas creditadas. O nome do autor tá na capa, como é com livro. Tu nunca vai ter um jogo de tabuleiro moderno, só o nome do jogo sem nome. Por exemplo, né, tu pega o jogo da vida, tu não sabe quem fez o jogo da vida. O nome do autor não tá na capa. E a partir de 94, né, quando saiu o Catan, que foi o primeiro jogo moderno que foi considerado Catan, 94, ele já sai com o nome do autor na capa. Então, a partir daí pra cá, todo jogo tem esse crédito do autor. O que é legal? Tipo assim, eu joguei um jogo tal e gostei. Daí tu vai lá e vê o autor. Porque normalmente tu faz isso com um livro. Tu lê um livro e gostou. Assim, gostei. Normalmente tu vai procurar outros livros do mesmo autor. Hoje tu pode fazer isso com jogos de tabuleiro. Eu gosto do autor tal. Então tu pode buscar outros jogos dele que normalmente vão te agradar. Assim como funciona com o livro, vai funcionar nos jogos. Que interessante. E Isso eu não daí, sabia. daí no caso, assim, nós lá em casa já tinha começado a importar algumas coisas e a gente começou a fazer encontros no Facebook, assim, de pessoal se encontrar no salão de festas do pai dele na época. E a gente começou a criar um grupo, assim, de pessoas que gostavam de jogos também. E daí a gente comprou de tal pessoa e tal, e daí fazer esse network, assim, né? Aí quando a gente abriu a loja, teve muita gente assim, nossa, que massa, não conhecia e tal. Aí já teve outros, eu participava do grupo que fazia os jogos, e daí já indicava a loja também. Então hoje a gente tem muitas amizades que é fruto dos tabuleiros, assim, né? Muitos amigos hoje vieram Através do tabuleiro. depois da loja. Que legal. É que tem isso, assim, os jogos de tabuleiro, não é que os digitais não são bons, não é isso, né? Mas é que o tabuleiro tem esse negócio, nós estamos sentados aqui na mesa e nós estamos jogando. Então, nisso a gente vai trocando uma conversa, eu vou vendo como é que é a tua linha de raciocínio para as coisas, tu vai vendo as minhas estratégias, isso a gente faz uma troca, sabe? Então, esse momento, a gente conseguiu muitas vezes unir os pais com os filhos na mesa, assim. A gente tem jogos lá que a partir de 4, 5 anos consegue jogar com as crianças. Então, os pais estão gostando muito disso também. Assim, eu tô conseguindo ter um tempo com meu filho, que a gente tá ali se divertindo, ao mesmo tempo eu tô vendo como ele pensa sobre tomar decisões, como é que ele pensa para resolver problemas, frustrações de não saber perder, que tem muito isso, né? Sim, acontece. Então, fora o raciocínio lógico, outras partes do cérebro que tu vai acabando de... Isso, falando mexer, nessa parte educacional, assim, os jogos, eles conseguem abranger muita coisa, assim. Porque a gente tem muito relato, né? Como a gente trabalha ali e vende essas coisas, quando tu vai vender um jogo para criança, tu tem que convencer o pai, né? Começa tu tem que pelos convencer seus o pai. pais, né? Normalmente quando a criança já é maior, daí é ele que tem que gostar do escolher, jogo, mas normalmente tu tem que convencer o pai. E o legal é que a gente tem esse feedback. Tipo assim, eu comprei o jogo tal e eu comecei a perceber que o meu filho não sabe perder. Que ele fica brabo quando perde, então eu aproveito para jogar e ensinar. Ou acontece de, tipo assim, eu peguei um jogo que é estratégico e meu filho de 5 anos ganha da minha filha de 9. Então, tipo assim, ele descobriu uma inteligência na criança de 5 anos com um tabuleiro. Sabe? Então, como tem muita mecânica de jogo diferente, ou uma percepção visual, um raciocínio rápido, os pais conseguem, às vezes, com a criança, perceber essas coisas. E tu tá estimulando uma parte do teu cérebro de forma lúdica também, né? Não é aquele negócio de, quanto que é 4 vezes 4, né? Às vezes ele vai ter que fazer multiplicações ali, mas ele não tá nem sentindo que ele tá exercitando aquilo. Sem perceber, ele tá estudando matemática, ele tá estudando outras coisas, sem perceber que tá fazendo. Ele acha que tá jogando, mas ele tá aprendendo. É que pra te ter uma ideia, assim, né? Até a gente não trouxe nenhum jogo físico pra te ter uma ideia. Mas tem jogos, por exemplo, assim, tu tens um mapa da Europa e tu tens várias cidades que pertencem à Europa e tu tem que fazer linhas de trem que ligue pontos a outro. E quando tu faz esses objetivos, tu ganha pontuação por isso. Então, daí, tu já tá estudando geografia sem sentir, assim. Super didáticos, né? Aí tem outros que, por exemplo, assim, tu tens que fingir que tu é um personagem, tu tem que saber blefar. Então, quantas vezes na vida, às vezes a gente tem que dar aquele jeitinho, né? Tô aqui, morrendo de vergonha, falando... Aquele jogo de cintura, né? Mas daí tu estás ali, naquele momento de jogo, tu interpreta um personagem, tu mente que nem sentia o que tava mentindo, sabe? Até a gente brinca que dá até briga de casal, dependendo, né? Mas tu mente assim, eu nunca tinha percebido, né? Então, assim, são momentos que tu
junta a galera e tu exercita partes assim que tu não fazia nem ideia, ou tu descobre coisas assim, eu sei administrar recursos, né? Tipo assim, tu tens ali uma fazenda que produz alguma coisa e tu tem que ir adquirindo bens através daquilo. Então tem que administrar o melhor momento de plantar, o melhor momento de fazer as coisas. Então tem jogos que mexem assim com mais variadas temáticas possíveis e parte do cérebro também. Administrar dinheiro, o jogo que vai envolver leilão, tu saber se vale a pena dar muito dinheiro ou não, porque tu tem que pensar, tu não pode pensar só na rodada atual, tu tem que pensar 2, 3 rodadas à frente. Jogo na frente. Tipo, eu tenho 1 milhão agora, eu vou dar 800 mil num lance, mas eu só vou ter 200 pro resto do jogo. Ou será que eu me seguro, deixo que talvez tu ganhe essa, mas eu tente uma outra oportunidade? Então tem muito disso. E às vezes tem um arriscar também, né? Assim, não, eu vou arriscar aqui. Daí tu descobre que arriscou errado e tem que correr atrás de novo. Eu acho que isso é muito reflexo da vida. Né? Às vezes tu vai arriscar uma coisa, vai arriscar outra. Eu vou sair do meu emprego para entrar no outro. Não deu certo. E aí tu vai chorar? Risco, não, né? Então tu vai lá e corre atrás. E o jogo continua, né? E além dos jogos, mais quais artigos que a gente encontra visitando a loja? A gente trabalha com parte de camisetas, canecas, daí a gente trabalha com produtos oficiais, né? Canecas, almofadas oficiais mesmo. E a gente também trabalha com a parte de personalização. Eu sempre tive vontade de ter de tal personagem, daí às vezes o oficial fica um pouco mais difícil de tu conseguir exatamente daquele personagem. Aí a gente consegue fazer esse trabalho de personalização também. Daí a gente tem. Porque hoje tem assim. como tem muitos serviços de streaming, tem muita série, né? E nem toda a série estoura, assim, para que as empresas que criam coisa façam produtos. Invistam naquilo. Então né? Tem gente que gosta, por exemplo, da série Supernatural. A série Supernatural tu não acha. A zona criativa não faz caneca do Supernatural, mas faz do Star Wars, faz de coisa que estoura. Então, a gente percebeu que esse fã da série não conseguia ter as coisas, porque ele não acha. Então, a gente começou a deixar aberta essa questão da personalização para que ele possa fazer. Tipo, eu gosto de uma série que ninguém gosta. Não importa, tu pode fazer a tua caneca da série que só tu gosta. Legal. Então, a gente sempre deixou essa opção da personalização para atender esse fã também de alguma série também, que não vai encontrar. Claro. E onde que a loja fica localizada aqui em Criciúma para as pessoas também poderem visitar e tudo mais? Então, a gente está dentro do Metropolitan, no primeiro piso. O Metropolitan, para quem não conhece, ele fica bem ali no centro, na Coronel Pedro Benedetti, né? Ele é um edifício comercial, às vezes tu olha assim, tu não entende que tem lojas ali, mas tem uma gama de serviços ali dentro. Ele tem um shopping nos 2 primeiros andares. Eu digo isso porque eu achei que ele era um prédio só de consultórios. Até o dia que eu entrei. Até o dia que eu entrei e descobri que não era, e descobri que tinha uma sala vazia. Daí tô lá desde então. Daí ali no Metropolitan a gente atende de forma física, né? Mas daí a gente também tem as redes sociais, Facebook, Instagram, né? Que é o @geekhouse_game_store. Que daí também pode chamar por ali, que a gente atende. Mas nada como uma experiência de estar lá dentro da loja, assim, né? Que daí tu vai, eu gosto disso, gosto daquilo. A gente tem os produtos no site também, geekhouse.com.br, né? A gente tem os produtos que a gente personaliza. Tem o nosso contato do WhatsApp ali, se quiser procurar o contato do WhatsApp, tem ali. Tem os produtos que a gente tem, os jogos que a gente tem disponível normalmente estão atualizados ali, a gente tenta manter atualizado com preço para se a pessoa quer saber. Hoje a gente só não faz a venda por ali, mas a pessoa pode acessar ali, dar uma olhada, às vezes pesquisar na internet sobre o jogo, saber se interessa, ou então pode pegar o nome e ir até a loja, a gente explica o jogo, explica como funciona. A gente tem uma mesa lá também, se a pessoa quiser ir lá, a gente explica sobre o jogo. Gostei, vou comprar. Se ela tiver tempo, a gente senta ali com ela, também joga uma partida ali com ela, para ela ter uma ideia como é que funciona. Normalmente as pessoas gostam disso, né? De botar na mesa, mas como é que funciona isso e tal? E daí a gente faz essa prestação de serviço, vamos dizer assim. Mas a gente gosta já bastante. vende e ensina a jogar. Que legal. Josi e Ramon, foi um prazer receber vocês aqui. Nosso. Passou muito rapidinho, né? Tinha vários assuntos que a gente queria conversar ainda, mas teremos uma próxima oportunidade para a gente se aprofundar mais no universo. E já fica o nosso convite também para que as pessoas conheçam a Geek House pelas redes sociais, mas quem puder vai presencialmente também, né? Que é bem interessante. Muito obrigada mais uma vez. A gente que agradece a hora que precisar, assim, para qualquer coisa, estamos aí. Da mesma forma. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Obrigada.